O que foi a chacina da Candelária? Um caso isolado? Um fato vergonhoso que não deve ser lembrado? Ou o resultado de um processo histórico com séculos em andamento? Não pretendemos buscar respostas. Nossa principal preocupação é em questionar um passado que se faz tão presente. O que é uma cidade? O que é uma cidade? Para que serve? Para que serve? José Rodrigo Fernandes Santiago, nascido em Belfor Roxo, em 15 de dezembro de 1978. Filho de Elizabeth Fernandes da Silva e Severino Gomes da Silva. Meu pai, ele bebia muito e por conta disso a minha mãe acabou se separando do meu pai e minha mãe teve que trabalhar bastante para sustentar 3 filhos. E um dos trabalhos da minha mãe era viver na vida leviana, para não pesar, né, a estrutura familiar da minha mãe, porque ela trabalhava demais para sustentar os filhos, e decidi morar na rua. A minha primeira experiência na rua foi a Praça Paris, que fica no bairro da Glória, e comecei a conhecer a estrutura, né, em morar na rua, em ato de sobrevivência, como é que eu poderia me alimentar todos os dias. E uma das formas de sobrevivência para se alimentar era esmolar nos bares, nos restaurantes. Nos levavam a furtar a pequenos delitos como carteira. Existe uma geografia, e existia, como até hoje existe uma geografia para dormir, porque tem um frio, tem um vento que bate sobre as costas, em que não tínhamos muitas condições. E era um período em que as pessoas, na verdade, não davam atenção, como até hoje não dão atenção. Quando você para em uma lanchonete e um morador de rua bate no seu ombro e ele pede um pedaço de pão, a primeira coisa que você faz, muitas das vezes, é rejeitá-lo. E enfim, ele só quer um pedaço de pão. Ele não quer o seu dinheiro, ele não quer, hoje, com o mundo da tecnologia, o seu telefone, seu iPhone, seu iPad. Ele quer simplesmente um pedaço de pão, um pedaço de salgado. Quando ele não encontra das suas mãos, ele é obrigado a encontrar na lata do lixo. E quando ele não acha na lata do lixo, aí ele tem que usar as drogas sintéticas, como a cola, como o tiner, o crack, que hoje é mais falado para esse nível, para essa classe, que hoje está na rua, vivendo debaixo de viadutos. Na verdade, tinha muitas pessoas que autossustentavam com esses trabalhos na rua, como lavando carro, tomando conta de carro, vendendo amendoim naquelas latinhas, ou então carregando bolsa em feiras livres, como a feira que eu cansei de fazer isso, na feira ali na rua Augusto Severo, na Avenida Augusto Severo, ou então às quinta-feiras na rua Conde Lage, que também é no bairro Glória, que ficava próximo da onde eu morei. Eu morava na Rua da Lapa, número 242, né? Aqui era uma janela e aqui era a nossa casa aqui. Então aqui foi a nossa história. Daqui que se deu início, de toda a minha trajetória na rua. E aqui do lado tinha um seu vizinho, o seu Carlos, que era uma pessoa que me ajudou muito. Hoje não está aqui mais para contar a história, falecido. Mas aqui foi toda a nossa trajetória. Aqui que deu início toda a nossa história de vida. Sim, ele morava aqui dentro da padaria. Ele, os irmãos dele, o pai dele trabalhava aqui. Ele trabalhou muitos anos aqui. Então esse menino morava aqui. Agora, eu conheço esse garoto já na barriga da mãe dele. E aqui saiu aqui mais ou menos seus 15, 16 anos, né? 17 anos. 17 anos.
O primeiro emprego dele foi aqui nessa padaria. Nós convivíamos junto com ele, convivia junto com o pai dele, convivia junto com a mãe dele, de vez em quando vinha aí. E foi sempre um bom garoto. Agora, só tem uma coisa, esse menino aqui, se Jesus não alcança, não tem misericórdia dele, ele não era para estar aqui vivo conversando com a gente, não. Ele já era para ter partido há muito tempo. Porque eu conheço colega dele, pequeno colega dele, tudo que era colega já está tudo debaixo do chão. Só sobrou ele. É o que está aqui. São pessoas que conviveram, viram meu drama, viram meu sofrimento, e aí está o seu Bené que marcou muito. A minha visão do futuro era eu tinha um intuito dentro de mim: ou eu vou morrer, ou eu vou acabar, né, ficando em orfanatos, né? Por que a Candelária? Qual o motivo dos meninos estar agrupado ou reunido na Candelária? É porque a Candelária é um ponto farto, que eu posso dizer assim, para pedintes, porque aqui aconteciam muitas coisas. Então era um lugar extraordinário para um morador de rua habitar e ficar esmolando, porque aqui é o centro do Rio, aqui é o centro das atenções. Jamais imaginaríamos que poderia ocorrer a chacina. Foi um dia normal, como todos os dias, né, que passaram anteriormente. Não tinha aquela expectativa que amanhã vai acontecer alguma coisa. Todos os dias nas ruas era um clima tenso, né, porque a qualquer momento poderia acontecer uma tragédia, um atropelamento. Eram grupos de meninos, eram bandos de meninos. Então, assim, todos os dias poderia ocorrer um problema. Todo dia na rua é tenso. Você pode morrer, não precisa ter uma chacina, é tenso. 23 de julho de 93, era um dia muito frio, estava fazendo frio, e normalmente aqui no entorno da igreja, no entorno da Presidente Vargas, tinha os arrumadores de jornais. Mas só que nesse dia foi um dia meio tenso, porque não tinha os arrumadores de jornais. Como eu fazia parte de um grupo, decidimos ir para cima da banca de jornal. Mas por volta de 11h40, meia-noite, né, o clima começou a ficar tenso. Muitas vezes as instituições passavam, mas nesse dia deu para sentir que era algo meio estranho, era algo meio diferente. Os assassinos passaram oferecendo abrigo, alimentação. Ei, moleque, chega aí. E começou a reunir aqueles meninos. Eu posso dizer, por intuição divina, intuição, né, do meu coração, eu decidi não descer, fiquei em cima da banca. Por volta de uns 10 minutinhos, começou os tiros. Entra no carro, porra! Começou corre não! Aquela correria, e só deu tempo de eu pular da banca e correr. Quando eu corri, me acertaram, na verdade, um tiro, que pegou no meu braço esquerdo, e eu corri bastante em direção à Marinha do Brasil, porque eu acharia que se eu corresse em direção à Marinha, eu teria segurança por causa dos guardas, né, que tomava conta do entorno aqui da Praça Mauá, do 1º Distrito Naval. Né, e acabei me escondendo com medo, não voltei. Voltei para minha casa, correndo, e a minha mãe, com medo, não quis mostrar a cara, porque também ficou com medo, e fomos morar num bairro do Rio de Janeiro, conhecido como São João de Meriti, que fica na Baixada Fluminense. O assédio da mídia naquela época era demais, né? E minha mãe, ela não queria aparecer. Ela imaginava que eu poderia morrer a qualquer momento, e ela decidiu a não explorar esse lado. Ela decidiu me acolher, né, como mãe de novo, me dar carinho e como mãe me alertar, dizendo: tá vendo aí?
A rua é isso aí, meu filho. Na época, a doutora Marta Rocha, que hoje é chefe de Polícia Civil, ela era delegada da delegacia, né, da Delegacia de Proteção à Vida. E a doutora Marta Rocha foi pioneira, foi uma pessoa que ajudou muito a investigação, nas investigações. E com isso, por conta das investigações, colocou os autores, né, na cadeia, foram condenados, foram julgados e condenados, e hoje, né, tem a vida deles, que cumpriram o que determinou a lei. Eu perdi um dos meus amigos que morreram, que foi o Gambazinho e o Valdivino. Convivia 24 horas junto e a gente tinha uma amizade muito grande. Mas temos o Wagner hoje também, que está fora do país. Tinha também o próprio Sandro, que ficou mais conhecido como o Sandro do ônibus 174. A nossa convivência era uma convivência boa, uma convivência familiar, de irmão. Ao mesmo tempo tinha aquelas brigas de família, a família na rua, e ao mesmo tempo também tinha aquela união, né, solidária de um sempre ajudar o outro. O período conhecido popularmente como Bota Abaixo visou o saneamento, o urbanismo e o embelezamento, dando ao Rio de Janeiro áreas de cidade moderna e cosmopolita. Em outras palavras, higienização social. A castração política da cidade e sua transformação em vitrine inviabilizou a incorporação do povo na vida política e cultural, porque o povo não se enquadrava nos padrões europeus. Nenhum empresário do centro financeiro do Rio de Janeiro, seja do século XIX ou do século XXI, quer crianças pobres dormindo por ali. É ruim para a imagem do lugar, é ruim para os negócios, é prejuízo no bolso das elites. A quem eles recorrem? A quem pertence o espaço urbano? Aí eu conheci a doutora Edna, uma pessoa que me ajudou muito. Doutora Edna foi uma pessoa que me deu a minha primeira moradia no Recreio dos Bandeirantes. Foi onde eu comecei a ter a minha segunda oportunidade. O meu primeiro trabalho foi trabalhar junto com meu pai. Meu pai é padeiro e meu pai trabalhou muitos anos numa confeitaria aqui no bairro da Glória. E foi o meu primeiro trabalho, foi uma oportunidade que o meu pai acabou pedindo ao proprietário naquela época dessa confeitaria, muito famosa aqui no bairro da Glória. E ele acabou assinando a minha carteira, ainda de menor, né? Ele assinou a minha carteira. O meu primeiro trabalho foi balconista de padaria. E o senhor está quanto tempo aqui? Trabalha há quanto tempo? Eu já estou aqui há 43 anos, vou fazer agora. Agora em 43. Vou fazer agora em agosto. Em agosto não, em abril, dia 5 de abril. Quando eu estava assim no começo, me escondendo aqui dentro, né? Quando não estava trabalhando ainda, estava me escondendo, dormia escondido aí dentro. Muitas vezes o proprietário não sabia. O seu Bené fazia aquelas comidas, não sei se o senhor lembra. Lembro. Colocava naquela forma de bolo, aí levava escondido para mim se alimentar. É verdade. Ele pegava quindim. Seu Bené, assim, seu Bené eu tenho ele como um avô, um pai que eu não tive. Assim, me criou, né? Eu morei aí dentro, né? Depois de tudo que aconteceu comigo, eu fui viver uma nova casa, escondido dentro de uma padaria, para que o sistema não achasse, não soubesse. Procurei fazer sempre o melhor possível que eu pude. O melhor possível que eu pude. O senhor acha que o senhor fez o certo? Não, eu acho que eu acho que eu fiz o certo, porque está na palavra do Senhor. Aqueles que não amam seu irmão, não amam Jesus. Então eu acho que eu fiz certo. Apesar de eu estar dentro da casa do homem e estar dando as coisas escondidas, mas isso aí não foi roubo, não foi nada de roubo. Foi uma necessidade que eu supri a ele. Está alimentando um necessitado. Como até hoje o seu Bené faz. Faço a mesma coisa. O senhor vendo ele hoje, recuperado?
A emoção, Como é que você se sente? eu me sinto uma emoção muito grande, muito realizado, saber o que Jesus faz na vida do homem. Assim como fez na vida dele, fez na minha vida, está fazendo na vida de todo aquele que nele crê. Ele tira o cheiro do abismo e bota em cima, mostrando as maravilhas que ele oferece para a gente. A Candelária também me ajudou a crescer muito, através da tragédia. E a tragédia acabou me dando um suporte. Meu próprio pai me ajudou bastante, me deu bastante conselho. E assim foi meu primeiro trabalho, minha primeira carteira a ser assinada. Isso foi legal, foi muito bacana. Para mim, muito bacana ter uma carteira assinada com 15 anos de idade. Poxa, para mim foi ótimo. E o próprio Jesus nos ensinou isso, que o pão não é meu, o pão é nosso. E diversos parceiros me ajudaram a crescer nessa jornada. É uma jornada de desafios, matando a cada dia um gigante e rasgando no meio como Davi um leão. Mas isso tudo, claro, é evidente no simbolismo, né? Porque até rasgar leão é crime. Então eu conheci o BEP, o Presídio Especial Prisional da Polícia Militar, quando eu teve um problema no município onde eu faço trabalho, aqui em São Gonçalo. E ali eu conheci uma família que me procurou. E eu fui atender um jovem, né, que foi preso, um jovem policial militar, uma pessoa que eu acabei ajudando ele, né? Sempre ia lá, levava uma palavra de incentivo, porque muitas das vezes, querido, é fácil julgá-lo, é fácil condenar as pessoas, isso é fácil. De repente você está pensando, mas espera aí, você foi vítima da chacina e quem fez essa crueldade foram policiais militares. Com certeza, concordo com você, plenamente. Mas nós temos que entender que em toda instituição tem o bom e o mal. Eu não entrei dentro da unidade como o sobrevivente que foi vítima de uma chacina. Eu entrei como capelão. Então, eu preciso não simplesmente julgá-lo, mas eu devo levar a ele uma palavra de paz. E através da minha vida, transmitindo para eles que existe uma segunda oportunidade, eu naturalmente estou ajudando a nossa sociedade e o nosso país. Aprendi muito com pessoas que tiveram história triste e história marcante. Isso tudo por causa de um problema na vida do ser humano. E esse problema é o poder. O poder que levou muitos a ir para o crime organizado. O poder de ostentação. E levei para eles a mensagem de paz, amor, alegria e a mensagem de Cristo. E diversos amigos, diversos empresários têm nos ajudado, pessoas do esporte que têm abraçado esses projetos, como o mestre Josué Destaque, que é o mestre dos campeões, mestre do Anderson Silva, mestre do Alano Guetti, que é um menino maravilhoso, que tem uma história como a minha, foi engraxate, foi menino de rua e hoje é campeão do UFC. Era simplesmente um cheira-cola, conhecido na rua por vários apelidos, conhecido na Glória como Éden, conhecido na Lapa como o menor da Lapa, conhecido muitas das vezes na Cinelândia como o Porca-Russa, como o Gordinho. E hoje, graças a Deus, eu sou conhecido pelo mundo todo como Rodrigo Fernandes, pessoa que superou todo esse trauma familiar. Aonde foi o lugar da minha vergonha,
tornou-se para mim um lugar da dupla honra. Eu quero deixar para você essa palavra, para você nunca desistir dos seus sonhos. Nunca desista do sonho de conquistar uma família, de conquistar uma boa casa, de ter um bom carro. Nunca desista. Eu não tinha nada disso. Eu morava simplesmente debaixo de marquises. E hoje, graças a Deus, eu sou formado, estudei, me formei, através da minha esposa, uma pessoa que tem me incentivado. Eu não sou um grande orador, não tenho um português 100% exemplar, mas graças a Deus, ela tem me ajudado, tem me policiado, porque o meu português é o português da rua, já é, nós, tá ligado? Esse é o nosso português. A minha religião, ela é Jesus. E foi uma pessoa que me fez crescer, né? Me fez chegar onde eu cheguei. Hoje eu tenho muitos amigos, que se eu fosse mensurar aqui, a gente ficaria umas 3 horas. Mas eu deixo um abraço para todos vocês que têm acreditado na nossa história, todos vocês que têm sido canal de bênção na nossa vida, vocês que hoje foram transformados também através da nossa história, do nosso testemunho, e que Deus possa mudar a sua vida, o seu pensamento, mas nunca desista do seu sonho, nunca desista. Seus sonhos, eles não podem morrer no meio do caminho, no meio do curso. Mas Deus vai tornar cada um desses teus sonhos e cada um desses projetos mais que vencedor em Cristo Jesus.